Olá, eu espero que vocês estejam ótimos. Dando continuidade hoje na nossa aula de fenômeno de transporte, hoje é a vez de estática dos fluidos, parte 1, que o vídeo não fique muito longo. Então, basicamente, na nossa aula de hoje, nós iremos ver aqui pressão, teorema de Steve, pressão em torno de um ponto de um fluido em repouso, a lei de Pascal, carga de pressão, escala de pressão e vamos falar um pouquinho sobre unidade de pressão. Então, a gente começando aqui, que quando a pressão ela for uniforme, a gente usa essa fórmula aqui, onde esse Fn é minha força normal. E recapitulando que no vídeo anterior, tá aqui no card, a gente viu sobre a tensão de cisalhamento, e a tensão de cisalhamento ela está associada à força tangencial. Já a força de pressão ela está relacionada à força normal, ok? Sobre a área. E aí, por exemplo, se essas unidades aqui, se força for Newton e a área for metro quadrado, né? Então, como a gente tem uma relação aqui dimensional, N Newton sobre metro quadrado, isso aqui a gente diz que é igual a Pascal. Ok? Então, as unidades normalmente de pressão são dadas em Pascal. Agora, caso não seja, aí a gente vai ter que entrar na seara, né, em função aqui de um volume infinitesimal, ok? Então, por exemplo, se a pressão ela não for uniforme aqui em todos os pontos, né, a gente já vai ter que usar, no caso, essa expressão aqui, tá? Onde eu tenho aqui a força, ok, sobre uma área infinitesimal. Okay? Então, um pedacinho, a gente pega um pedacinho da área aqui, né? Um pedacinho bem pequeno, que a gente chama aqui de dA, e vê a questão da pressão nesse ponto. Então, dentro de um volume infinitesimal. Mas, por hora, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. E aí, aqui nós temos alguns exemplos, né? Que, basicamente, a pressão não tem nada a ver com a força. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma força normal aqui de 100 newtons, e aqui também eu tenho uma força normal de 100 N. A pressão não tem nada a ver. Por quê? Porque pressão é força sobre área. Como aqui a área é maior, aqui é menor, então vamos ver como que vai ser a pressão. Então a pressão aqui nesse primeiro exemplo, que é o A, eu tenho pressão que é igual a 100 dividido por 10. Okay? Então nós temos aí uma pressão de 10 newtons por centímetro quadrado. Não tem importância deixar por centímetro quadrado, ok? Você só não vai meter um Pascal aqui, pelo amor de Jesus Cristo, né? Porque Pascal é metro quadrado. E aí, você tem aqui nessa B, você tem que a pressão é igual a 100, que é a força, dividido pela área, 5. Beleza? Então aqui ó, é 20 newtons por centímetro quadrado. Então você pode perceber que a pressão ela depende da força, mas ela não quer dizer força, ok? Eu tenho que associar sempre força com área. Então você pode ver que embora essas duas situações a força foi a mesma, então o que aconteceu com a pressão? Ela foi o dobro na área menor. Porque essas duas relações aqui são inversamente proporcional. Ou seja, se eu diminuo a área aqui, a pressão vai aumentar. Okay? É sempre assim. Como esses dois aqui estão opostos, ó, tem essa linha aqui, está oposto, o A está oposto ao P. Tem um de um lado, outro do outro. Quando você tem um do lado ou do outro desse jeito aqui, separando, se você aumenta um, você diminui o outro, ao contrário. Depois a gente tem aqui o teorema de Steve, que ele está dizendo que a força de pressão entre dois pontos, tá, de um fluido é importante saber isso aqui, que esse fluido está em repouso. A gente está estudando estática de fluido. Então, o que acontece? Estática quer dizer que o fluido está em repouso, ok? A gente vai estudar sobre a parte de dinâmica de fluido posteriormente. É igual, é o produto do peso específico, né, que é o ρ, vezes a diferença de cota, que eu estou chamando de H. E não é diferença de altura, gente, é diferença de cota. Tá? E aí o teorema vai explicar direitinho ali o que isso quer dizer, tá bom? Então a diferença de pressão, né? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um recipiente e aqui um tubo. Em volta desse tubo existem várias pressões, tanto de um lado quanto do outro do tubo. Qual é a situação aqui? Primeiro, que o total dessas pressões aqui, ou seja, a pressão resultante, que eu vou chamar de pressão res, é igual a zero. Bom, então se eu somar todas essas pressões aqui de um lado, tanto do outro, tá, dessa tubulação aqui, a resultante vai dar zero. E aí o que acontece?
A diferença de cota, qual a diferença de altura e de cota? Que diferença de cota eu tenho aqui um plano de referência, alguma referência. Eu vou dizer que nesse ponto aqui eu vou adotar que é 0, ok? Eu posso adotar que seja 10? Pode, não tem problema. Desde que você faça a diferença de cota, ou seja, se você considera aqui como 0 e esse ponto aqui é 10, então a diferença de cota aqui é de 10 metros. Por outro lado, se você considera que aqui é 100, a sua referência é 100, e aqui esse ponto é o 110, você pode reparar, esse ponto aqui é o 110, então você pode reparar que a diferença de cota permanece 10. Permanece 10. Então é diferente de altura. A cota vai ser aqui, no caso, a gente vai considerar como diferença. Então, imagina que eu preciso saber qual é a pressão nesse ponto, né, a pressão nesse ponto, e eu estou chamando de M. Então, o que esse teorema está dizendo? Que a diferença de pressão entre esses dois pontos, então eu tenho o ponto N, eu tenho o ponto aqui M, a diferença desses dois pontos aqui, tá bom? É igual o produto do peso específico pela diferença de cota. Então, diferença de cota aqui entre dois pontos, eu estou considerando como sendo o H. Ok? Então, basicamente, é isso aqui. De uma forma muito bem simplificada. Ok? O teorema de Stevens, na diferença de pressão entre dois pontos, não interessa a distância entre eles. E aí eu já explico aqui. Mas a diferença de cota. Então, se eu tenho um plano de referência aqui, que eu vou chamar de datum, tá? Um plano de referência. E aqui eu tenho, por exemplo, esses dois pontos aqui. Ó. Não me interessa se a distância daqui até aqui é 10 e a distância daqui até aqui, como está aqui inclinado, né? Então aí você pode perceber até no meu próprio desenho aqui que essa distância aqui deu um pouquinho maior, sei lá, 12, por exemplo. Não me interessa a distância, ok? É isso que ele está querendo dizer. O que me interessa é a diferença de cota, tá bom? Essa diferença de cota entre esses dois pontos. Então, por exemplo, a diferença aqui, né, da pressão aqui é o peso específico, ok? Mas, por exemplo, se aqui for 5, tá? A cota aqui desse ponto B for 5 e a cota do ponto A for 10, o que me importa é a diferença de cota. Deixa eu tirar esses números para concordar com o que está aqui. Então, se aqui, por exemplo, é 10, a cota é 10 e a cota aqui é 20, a diferença entre esses dois pontos, no caso 20 menos 10, ok? Então é a diferença de cota e não a diferença de altura. Isso que ele está querendo dizer. A pressão dos pontos no mesmo plano do nível horizontal é sempre a mesma, ou seja, a pressão nesse ponto aqui é igual à pressão nesse ponto aqui, que é igual à pressão nesse ponto aqui, que é igual à pressão nesse ponto aqui. Então, na mesma linha que ele está querendo, no mesmo plano, então, considerando o plano A aqui, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, é igual na pressão no ponto C, que é igual a no ponto D. Ok? Então, isso que ele está dizendo. O formato do recipiente não interfere no cálculo em nenhum ponto. Está aqui, né? Pressão é a mesma, não interfere. Se a pressão na superfície livre do líquido estiver contido for nula, a pressão num ponto é H da profundidade. Se a pressão na superfície livre de um líquido contido num recipiente for nula, então essa pressão aqui, né, na superfície for 0, a pressão num ponto, a profundidade H dentro do líquido será, né, pressão igual ao peso específico, lembrando que a gente viu na aula passada que isso aqui é o peso específico, isso aqui é a profundidade. Então, considerando que aqui é 0 na superfície, a pressão, por exemplo, nesse ponto aqui, vai ser o peso específico vezes o H. Isso que ele está querendo dizer no teorema de Stevens. Nos gases, o peso específico é pequeno. Então, o peso específico, né, é bem pequeno. Se a diferença de cota entre os dois pontos não é muito grande, pode-se desprezar a diferença de pressão entre eles. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a pressão em A é igual à pressão em B, que é igual à pressão em C. Considerando isso aqui um gás, dado essas duas condições. O peso específico do gás ser pequeno e a diferença de cota for muito pequena. Essas duas aqui muito pequena. Dadas essas condições, ok? A gente tem isso, esse teorema é válido
Agora, a lei de Pascal, que é muito importante, sobretudo para quem mexe com mecânica dos fluidos, considerando sistemas hidráulicos, mecânicos hidráulicos. Por exemplo, eu tenho um freio de um carro. Enfim, isso aqui é bem interessante. As prensas hidráulicas, elas trabalham segundo o sentido de Pascal. Então, quando você, o engenheiro mecânico, for projetar, né, um sistema desse, certamente você vai usar a lei de Pascal para projetar isso. Ok? E aí, as outras engenharias, cada qual na sua especificidade aí. Então, a pressão aplicada num ponto, um fluido em repouso, lembrando aqui, isso é estática. Logo, o fluido está em repouso. Transmite integralmente a todos os... Então, imagine que nesse ponto 1, a pressão seja de 1 newtons por centímetro quadrado. 2 aqui, embora ele esteja aqui mais ou menos na mesma linha, né, parece, eu vou colocar como um valor diferente só para a gente contextualizar aqui. 2 newtons por centímetro quadrado. O meu ponto 3, eu vou considerar que essa pressão nesse ponto aqui seja de 3 newtons por centímetro quadrado e o ponto 4 aqui esteja 4 newtons por centímetro quadrado. E aí você agora imagine que isso aqui é a situação 1, que eu vou fazer uma situação 2 em que eu vou colocar um êmbolo nesse reservatório aqui. E vou colocar uma pressão de 100 newtons e a área aqui, né, evidentemente que é 5. Como a gente já fez ali no slide anterior, essa pressão aqui vai dar 20 newtons por centímetro quadrado. Porque eu dividi 100 por 5. Pressão, força sobre área. Tá bom? Como a pressão aqui é 100, a área é 5, então deu 20. O que acontece? Nesse caso aqui, então na situação 2, as novas pressões no ponto 1, por exemplo, vai ser a pressão 1 que já tinha aqui, 1 newton por centímetro quadrado, mais a pressão de 20 newtons por centímetro quadrado. Então a nova pressão aqui, né, na situação 2, a pressão 1 passou a ser 21 newtons por centímetro quadrado. Assim nas demais, a 2 passou a ser 22 newtons por centímetro quadrado. A 3, 23 newtons por centímetro quadrado. E a 4 passou a ser 24 newtons por centímetro quadrado. O que acontece aqui? Quando eu apliquei uma pressão, essa pressão que foi aplicada aqui, ela foi transferida integralmente para esses pontos. Integralmente. Então, não necessariamente a pressão no ponto 4, na situação 1, recebeu menos pressão na situação 2. Não necessariamente. Isso não ocorre. Essas pressões, esse conceito aqui é chave. Se algum dia alguém perguntar isso aqui em prova, você pode colocar com suas palavras algumas coisas. Mas o integralmente é uma palavra que tem que estar aqui e em repouso também tem que estar aqui. Essa parte aqui, carga de pressão, ela é muito útil para os engenheiros que mexem com irrigação, com sistema de abastecimento de água, com instalações prediais, ok? Então, por exemplo, eu estou gravando essa aula aqui numa residência. Então, aqui na minha casa tem chuveiro, né? Tem as torneiras das pias. E aí, esse conceito aqui é muito importante, porque tem algumas obras hidráulicas que ela necessariamente precisa ter pressão na tubulação para que a água chegue e você consiga usar. Exemplo, irrigação, né? É um exemplo. A rede de abastecimento de água nas ruas precisa ter pressão na rede para que a rede consiga alimentar, né, os nossos reservatórios internos das nossas residências, beleza? Então você precisa de pressão. Uma das formas de calcular essa pressão funciona nesse caso. Ora, eu tenho aqui a seguinte situação, que pressão, que é peso específico sobre a altura, tá? A diferença de cota, melhor dizendo. Então o que acontece aqui? Se eu isolar essa altura, que eu estou chamando isso aqui de carga de pressão, eu tenho a pressão dividido pelo peso específico. E aí, na prática, o que isso quer dizer? Imagine que não é difícil, né, isso acontecer, você tem uma mangueira em casa, todo mundo tem uma mangueira em casa que tem algum ponto furado. Aí o que acontece? Se você não tem, parabéns para você que você não desperdiça água. Aí o que acontece? Imagina que eu tenho uma mangueira aqui, ou eu vejo muito, que eu sou da roça, eu vejo muito cano de irrigação nessa situação. E aí, esse cano de irrigação, essa mangueira que tem na sua casa, tem um pequeno furo aqui. Como essas tubulações elas estão pressurizadas, existe uma pressão aqui dentro, e a água que é veiculada, você tem ela um certo peso específico, a água. O que acontece aqui, cara? Quando você, né, tem esse furo, a água jorra, não jorra?
Então, essa água, ela atinge uma certa altura. É claro que na prática, o que acontece? A água faz uma parábola, né? Imagina que eu conseguiria canalizar essa água, né? Ou seja, colocar um tubo de vidro reto aqui e fazer o experimento, ó, sem considerar a parábola, até que altura ela vai. Então, para você calcular essa pressão aqui, essa altura, melhor dizendo, dado uma determinada pressão e dado a um determinado peso específico de um fluido que você está veiculando aqui dentro, então essa altura é calculada pegando a pressão interna do fluido dividido pelo seu peso, que normalmente a gente costuma chamar de metro, né? Metro de coluna d'água, essas coisas. Metro de coluna d'água, isso é claro se aqui for vinculado água. E aí, para a gente finalizar a nossa parte 1 da nossa aula aqui, o que acontece? Eu tenho aqui as escalas de pressão. A primeira coisa, quando a gente tem algum medidor de pressão, que são chamados de manômetro, normalmente esse manômetro a gente afere a pressão na pressão atmosférica e considerando que na pressão atmosférica a pressão é zero. Então, por exemplo, aqui agora nós estamos sujeitos à pressão atmosférica. A pressão aqui não é zero. Mas o manômetro, quando ele começa, por exemplo, a aferir a pressão de algum equipamento, de alguma coisa, ele não começa considerando que a pressão que a gente está aqui é de uma atmosfera, não. Ele já começa como sendo aqui zero. Então, isso é o primeiro ponto. Isso é o primeiro ponto. E aí, o que acontece? Quando você tem essa situação, você tem algumas pressões que a gente chama de pressões negativas, quando as pressões estão abaixo desse plano aqui. Então, quando o manômetro lá, ele afere uma pressão negativa, quer dizer que essa pressão está abaixo do zero, teoricamente, mas abaixo da linha da atmosfera. E acima, evidentemente, essas pressões são positivas. Agora, existe um outro plano de referência que é o zero absoluto, ou seja, vácuo absoluto. Ou seja, aqui é sem a presença de qualquer tipo de matéria. Então você tem vácuo, né? Não tem matéria. E aí o que acontece? Então aqui, na verdade, que a pressão seria zero absoluto, tá bom? Então o que acontece? Considerando esse zero absoluto aqui, não existiria pressão negativa, ok? Porque abaixo dela não existe nada. Abaixo do zero absoluto não existe nada. E aí, beleza. Então, do zero absoluto, se a gente for medir a pressão atmosférica, então a pressão atmosférica é aqui. E aí, a gente costuma falar também que aqui é a pressão barométrica, que refere-se à pressão atmosférica. E aí a gente chama disso aqui de pressão absoluta. E aí, daqui para cima da pressão atmosférica, a gente costuma chamar pressão efetiva. Então, o que quer dizer aqui? Que a pressão absoluta, que é essa pressão aqui, ó, como plano de referência, é a pressão atmosférica mais a pressão efetiva. Então, pressão efetiva, ela considera que o zero na pressão atmosférica. É o que acontece nos manômetros. Então, a pressão absoluta, tá? Isso aqui é muito importante, ok? É a pressão atmosférica mais a pressão absoluta. Quando a gente vai fazer um estudo de pressão em rede, alguma coisa, a gente sempre usa o manômetro, né, para verificar, e aí ele me dá a pressão efetiva. Então, gente, o que eu tinha para comunicar aqui era isso. Eu espero que essa aula tenha contribuído aqui. Na sala de aula nós iremos fazer os exercícios, ok? Só fazer exercício ou fazer algum projetinho ou ir para laboratório. Ok? Aqui é a parte teórica chata, é aqui. Eu gostaria de falar uma coisa importante, que essa aula foi baseada nesse livro que eu estou colocando a capa aí agora na tela, né? Que é o professor, né, Brunet, Franco Brunet, de Mecânica dos Fluidos, esse livro, tá? Então todas essas imagens, toda essa aula foi baseada nesse livro, ok? E eu espero você na parte 2 desse vídeo. Até a próxima.